Muito bem, amigos, estamos aqui, Radiocast pela primeira vez em Belo Horizonte, o Radiocast é agora super itinerante, a gente tem feito episódios com clientes nas cidades e pela primeira vez aqui em Belo Horizonte com essa super personalidade, esse Radiocast mais do que especial, a gente que é super pretencioso, né? A gente fala que a gente quer ter as principais mentes da radiologia odontológica e da odontologia que a gente tem contato sentado nesse podcast com a gente. E assim, honra estar aqui com o meu amigo Fábio Matosinhos, cujo a história aqui se confunde um pouco até com a história da radiologia odontológica no Brasil. E Fábio, esse podcast tem muita história para contar, mas a gente vai tentar condensar isso aqui em uns 30 minutinhos só, porque é o padrão do Radiocast. Mas eu conversei com radiologistas, clientes nossos, eu tenho várias perguntas para te fazer aqui que foram encaminhadas pela nossa base, mas eu queria começar, eu até comentei isso com você, né? Eu sempre conto a história da Radiomemory nos cursos de especialização e nos congressos, eu tô sempre contando um pouco dessa história e tal. Poxa, vai ser muito legal registrar aqui, agora a gente escutar de você, né? E vamos começar, eu tenho muitas perguntas para te fazer, mas eu queria começar lá do início mesmo, na década de 90. Como nasceu a ideia do Radiocef? Como foi que aconteceu, assim, como que a Radiomemory nasceu? Bom, eu estudava computação, sempre gostei, tive esse caráter meio cientista mesmo, sempre procurei esse tipo de coisa. E eu estava estudando processamento de imagem, que era uma coisa que na época, na década de 90, estava começando, tinha algumas coisas interessantes e tal. E eu e um amigo meu, que era dentista, a gente começou a pensar se a gente não podia juntar isso, fazer. E a gente falou, vamos começar com radiografia, vamos tentar fazer algum tipo de processamento digital de imagem e radiografia. O problema é que as radiografias não eram digitais, né? Não existia um aparelho que fazia uma imagem diretamente digital, todo mundo usava os filmes, revelava os filmes, e a gente queria fazer isso e não tinha, praticamente você não via imagem de radiografia na tela do computador. Aí a gente começou a fazer o seguinte, a gente pegou um scanner de mesa, scanner normal, aqueles scanner para capturar documentos, e a gente pegava um negatoscópio, que era mais ou menos do mesmo tamanho, e colocava por cima dele com a luz para baixo, para poder iluminar a radiografia, porque se você tampasse, a radiografia saía toda preta. E aí essa luz tinha que regular, porque se ela ficasse muito forte, estourava, se ela ficasse muito fraca, ficava escuro, então a gente tinha que regular a altura. No final a gente conseguiu fazer e capturar, ficou boa a radiografia, ficou muito boa, o scanner garantia que ela tinha precisão de medidas, então a gente podia medir coisas da radiografia, porque o scanner garantia isso. Se fosse com câmera já era mais complicado para calibrar. E a gente começou a trabalhar. E aí não faltou gente para falar, mas como é que as pessoas vão colocar essa radiografia no computador? E a gente falava, não sei, mas a gente tem que tentar fazer alguma coisa com ela. Aí a gente começou a fazer coisas do tipo brilho e contraste, que não existia, que era uma coisa diferente que o computador podia fazer, zoom, aumentar. Tinha uma coisa legal que era pseudocolorizar, mudar as cores para fazer cores falsas para você poder ver mais contrastes. E tudo isso foi... a gente foi trabalhando, foi criando em cima, principalmente em cima de medidas, porque a gente queria fazer a cefalometria, a gente achava que podia fazer a cefalometria de um jeito mais rápido e mais preciso. E a tecnologia foi acompanhando a gente. Depois de um tempo, ela já apareceram os scanners com leitores de transparência, que era muito parecido com o que a gente fazia, só que você regulava a luz, então saiu o negócio, o scanner já era feito para isso, começou. Esses scanners não duraram tanto tempo, porque depois veio o raio-x. Raio-x digital, eu cheguei aí na universidade conversar com os físicos do departamento, para ver como é que era isso, se dava para criar um raio-x digital. Aí, na época, na UFMG, o cara do departamento de física falou, olha, você está com uma ideia muito boa, mas isso é muito avançado. Isso é para país avançado. Aqui não vai conseguir muita coisa. Aí a gente continuou e realmente não saiu daqui, mas eles acabaram criando os digitais, né? Demorou um pouquinho, mas chegou. Então, assim, o início foi isso. Foi a gente querendo colocar as imagens no digitalizar computador. As imagens. Sim. Né? E aí podia armazenar, podia guardar, podia fazer, só que a aplicação mais direta, assim, que justificava as pessoas fazerem isso, inclusive passar pelo processo de digitalizar a imagem,
que a gente achou foi a cefalometria. A cefalometria era feita com réguas, transferidores, e a gente queria transformar isso numa coisa muito rápida, apenas a marcação de pontos. E foi o primeiro sistema que a gente fez. E foi o primeiro do mundo, não, o Radiocef. Que faz o quê? Que usava radiografia. Eles usavam... Para fazer a marcação de pontos. Eles usavam uma coisa chamada mesa digitalizadora, se você lembra disso? Sim, era uma prancheta, ela usava em cartografia, esse tipo de coisa. Era uma prancheta com uma mirazinha que você podia clicar e ia transferir nos pontos para o computador. Mas você não tinha imagem, você não podia ver direito exatamente, você botava a imagem em cima, a foto revelada, né, a radiografia, mas você não podia contar com os recursos digitais. E funciona. Que colocou a radiografia digital, eu não sei se eu fui o primeiro, porque eu sei que eu tenho um software americano chamado QuickSef. Tem o QuickSef. Que foi também... feito para Macintosh na época. A gente lançou mais ou menos em 94 e eles também. Eu não sei qual que foi antes, para falar a verdade. Então, se a gente não é o primeiro, é o segundo a colocar radiografias dentro do computador. Quando a gente fez uma palestra, a gente foi convidado. Você lembra do Dr. Kleber Bidegain? Lembro demais, do congresso lá de Florianópolis, inclusive, do primeiro workshop de radiologia, como é que chamava? Foi workshop, não, era... a gente organizou um workshop de tecnologia com o Dr. Kleber. Com o Dr. Kleber. Isso já foi em 2004 ou 2003? Foi 2002, eu acho. Florianópolis. Talvez. Agora eu tô falando de bem antes, tô falando de 94, 95, na verdade. 94, outubro de 94. O Kleber, a gente fez o software estava quase pronto para entregar, fazia pontos cefalométricos, marcava, mostrava, implementava aquelas ferramentas, bissetriz e outras ferramentas que a pessoa tinha que usar o instrumento, a gente já colocava na tela, então ficava muito fácil para marcar direitinho. E aí a gente mandou para o Kleber esse demo em disquete. Ele era entusiasta de imagens do computador, ele era super referência em coisa. Sim, mas ele fazia mais. Desde a década de 90, ele fazia mais fotos. Porque também ninguém digitalizava radiografia. A gente tinha digitalizado algumas no nosso método artesanal. E quando a gente mandou um demo para ele ficou muito impressionado e encaixou a gente de última hora no simpósio, no segundo simpósio de informática na ortodontia, que ele estava colocando junto com o Congresso de Ortodontia da SPO, que ia acontecer em outubro, a gente deve ter mandado em junho. Ele falou, já está tudo já arrumado, mas eu vou encaixar vocês, porque isso que você mostrou é muito legal e tal. E a gente foi, e na época, foi uma palestra muito importante assim, para a Radio Memory, para o início do nosso negócio, porque o palco era gigante e tinha um projetor daqueles gigantes que tem 3 canhões de luz, assim, vermelho, verde e azul, e fazia uma imagem muito grande, uma radiografia de 2,5 metros de altura, que ninguém nunca tinha visto no computador. Ninguém nunca tinha visto uma imagem de uma radiografia no computador, com linhas, com overlays em cima, com medidas, linhas anatômicas, e você podia manipular com o mouse. Isso foi um choque, assim, todo mundo ficou muito impressionado. Eu tenho certeza que quase todo mundo nunca tinha visto isso. E isso foi um impulso muito grande. A gente, depois, 10, 12 anos depois, eu ouvi alguém falar, aquela palestra, eu lembro e tal. Eu tenho 2 histórias que eu acho legal do início aí, que eu queria que você falasse aqui pra gente registrar, que primeiro, você conheceu o Ricketts, né, num congresso, e você validou com ele a ideia, e como que foi isso? Conta pra gente. A ideia já estava validada, já estava vendida, só que a gente já se vendia, só que a gente não tinha nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos eu encontrei com ele e consegui mostrar para ele. O Radiocef. A gente não tinha versão em inglês, mas as imagens falavam mais, né? E ainda para ele era uma novidade ver a cefalometria sendo feita na tela do computador. Ele, inclusive, participou de um programa que existia da Rock Mountain, que era a empresa que junto com ele fez um sistema de cefalometria, mas era esse baseado na mesa digitalizadora também. Então ele também ficou muito impressionado, foi uma boa experiência. Assim. Que legal. Fez perguntas e tal. A gente, assim, eu sempre conto essa história, eu não sabia em detalhes, assim, eu lembro que eu sempre falo, o próprio Fábio conheceu o Ricketts. Sim, foi bem interessante. Legal. E outra que eu já ouvi você falar, que é de você ir para congresso
na década de 90 lá com o desktop debaixo do braço e ter a dificuldade de para explicar para os dentistas que dava para somar pixel, e ter que tinha que levar impressora, né, para o congresso para imprimir, para medir a hora. Como é que... tinha muita impressão, a gente já levava, mas no notebook era uma coisa que existia, mas para nós era caro, a gente estava começando, então a gente tinha que pegar o desktop e botar debaixo do braço mesmo e levar. Depois você vai ficando mais profissional, vai tendo mais verba, aí você começa a alugar equipamento, né? Não era uma realidade do inicinho, né? Então no início a gente teve que ir com e você ia muito em CIOSP tipo também, né? Você ia no CIOSP. Mais os de radiologia, né? Como a gente sempre vai até hoje, sim. Né? Mas sim, a gente ia no CIOSP. CIOSP era um que a gente sempre teve. CIOSP é muito grande, né? Sempre teve muita gente. Então a gente conseguiu dar boa visibilidade mesmo. Bom, aí eu já conheço boa parte da história dali dos anos 2000 para frente, que eu tô desde essa época do simpósio de radiologia 2002, em Florianópolis lá, né? A gente fez o Radio News, né? Primeiro Radio News e depois a gente começou a melhorar o site da Radio Memory, a gente tem até uma história legal, né, que você conta que depois nasceu a ideia do IDOC, mas que também ali pro final da década de 90 você já começou a tentar transferir arquivos por rede dial-up. A gente fez a cefalometria, fez muito sucesso, porque realmente era uma forma muito rápida e de fazer com qualidade. Começou a crescer, começou a vender, e aí o próximo que a gente fez, se a gente digitalizar a radiografia, por que a gente não pode fazer toda a documentação ortodôntica? Era um negócio muito, até caro, difícil na época. E a documentação tinha as fotos, tinha outras radiografias e tal. Então a gente falou, vamos tentar transmitir isso primeiro com disquete, né? Talvez o povo mais novinho nem sabe o que é um disquete hoje, né? Mas era o artefato que a gente usava para transferir. Então, a primeira ideia então, ao invés, ou além de mandar a pasta toda com as fotos, não se imprimia fotos nessa época, né? Tirava e revelava e colava na folha da pasta. Na era digital não tinha chegado ainda, a gente estava tentando empurrar um pouco do digitalismo. Então a gente falou, no próprio scanner que você escaneou a radiografia, você escaneava as fotos, porque as fotos eram reveladas, escaneando a foto, jogava para dentro do computador. Aí passava para um disquete e entregava o disquete para o dentista. No disquete vinha o programa para o dentista ver as fotos DocViewer, que era muito a documentação. usado, né? E aí o pessoal começou a usar. Aí, se a gente fez disquete, na época, a gente falou, será que a gente pode transmitir? Nós estamos falando de 96. Existia internet conceitualmente, mas não era no dia a dia de ninguém. Aí existiam algumas pessoas que faziam algum uso de computador em rede usando modems que a gente comprava e que ligava na nossa linha telefônica. Talvez o pessoal aí mais velho vai lembrar disso. A internet era basicamente e-mail, né? Na verdade nem era isso ainda. E-mail era o pessoal de universidade que tinha. Quem trabalhava na universidade, principalmente nas de tecnologia, já tinha essa realidade de internet, mas não existia nas casas nem nas empresas. Então o que a gente bolou? Existia um negócio chamado BBS, que era assim, alguém comprava um computador, colocava um modem nele, ligava numa linha telefônica e colocava um software, e as pessoas ficavam ligando através de seus computadores com modem e acessando o BBS, que é Bulletin Boarding System, que era um quadro de avisos, basicamente, onde as pessoas falavam, cachorro perdido, procurava na cidade, vendiam coisas, existia um pouquinho. Então o cara colocava isso na casa dele, botava assim e tinha. Quantos usuários que tinha? As maiores deviam ter 200, 250 usuários que ficavam lá ligando. Não era uma internet, mas era um jeito de se reunir e conversar na internet. Na internet não, mas pelos computadores. Então a gente falou, vamos usar isso para transmitir as imagens. Aí o sistema funcionava assim, o computador do radiologia ficava ligado, com o programa esperando, e o computador do dentista, o mesmo DocViewer que ele colocava lá, ele tinha capacidade de ver, tinha um botãozinho e falava, verificar minhas documentações. Ele discava para a clínica, o computador da clínica atendia, transmitia, aparecia lá para ele. Só que a adesão foi assim, Zero. Talvez assim, o mundo não estava preparado. À frente do tempo, eu não sei, as pessoas têm tempo para o cara comprar modem. Era muito fácil, ele não precisava fazer nada, ele ficava lá, os programas faziam tudo, mas realmente foi um negócio que demorou. Precisou chegar em 2008 para a gente criar o IDOC, já num contexto de internet, não é o computador da clínica ligado. Sim, as clínicas já estavam demandando ter site, né? Eu até conto que nasceu dessa era da necessidade das clínicas terem que criar o próprio site. A gente falou, vamos colocar as documentações dentro do site. Sim, aí a gente fez do IDOC. E o IDOC,
a primeira documentação dele, se eu não me engano, é de setembro ou outubro de 2008. É. E ela está lá até hoje. Então, se o dentista que a pediu entrar na conta dele, vai ver a documentação lá. Junto com tá outras lá, hoje, mais de 100 milhões, né? Quantas no total? a última vez que a gente olhou, acho que era 80 ou 90 milhões, né? Hoje são cerca de 1 milhão de pacientes por mês. Por mês, Documentações variadas, né? Vai desde uma panorâmica até uma documentação ortodôntica com várias imagens, um levantamento periapical com 14. Então eu diria que a gente tem de 5 a 12 milhões de imagens por mês que passam pela nossa plataforma. É uma base de dados assim que odontológico. Proporciona a gente muita coisa, né? A gente vai entrar ainda nessa parte do IA. Eu tenho umas perguntas para te fazer aqui, igual eu falei que várias pessoas mandaram também, mas eu queria que você falasse um pouco agora para a gente, assim, quando a Radiomemory, ela é a única empresa hoje, né, da radiologia odontológica de tecnologia 100% voltada na experiência do dentista e do radiologista. E com foco na clínica de radiologia odontológica. Sim, experiência do dentista com os produtos radiológicos. Então eu queria que você falasse um pouco disso, tipo assim, desse foco e nos anos 2000, até antes um pouco da inteligência artificial, também teve uma mudança uma virada tanto da radiologia que se digitalizou, a entrada da tomografia muito forte, mas também dos aparelhos digitais. Os digitais e a web, né, que aí veio a web com força, aí a gente começou a falar de pare de imprimir, e fala dessa fase um pouco pra gente, assim, anos 2000 ali até 2015, vamos dizer. Quando começou o IDOC? Do IDOC a gente já chegou até 2008, né, do IDOC até a IAC foi em 2017, né, 18, o CEFBOT. Sim, o IDOC começou a reunir muita imagem, teve uma adesão muito rápida, foi interessante porque essa jogada de reunir tudo numa plataforma só foi muito interessante, porque começou a acumular muita coisa, e foi um grande diferencial para a Radiomemory, né? Porque os dentistas hoje usam. Hoje a gente tem uns 150 mil dentistas usando, porque deve ser uns 45 mil documentações por dia que eles vão lá olhar. A gente sempre preocupou com o paciente, colocou o paciente também na jogada. Hoje a gente tem de 10 a 12 mil pacientes por dia que eles vão lá. Você fala acessando, né? Acessando, é muito mais tipo assim, são publicados, exame. Eu acho que são publicados 70 1 milhão de pacientes por dia, né? Por dia deve ser uns 40 mil. Mas que acessam, então, todo dia tem 12 mil já? Tem, ou seja, mais de um quarto, né? Seria um quarto, quase um terço de todos os pacientes estão indo lá do site do IDOC para poder ver sua documentação. O que gerou um acúmulo enorme, né, de imagens e dados, e desde o início a gente queria tentar fazer alguma coisa com isso, mas foi quando a digitalização veio, começou a padronizar melhor, que a gente começou a pensar um pouco como é que a gente aproveitava esse acervo, né, gigantesco que a gente tem. E hoje em dia ele é uma das coisas muito valiosas e muito importantes para a IA, né? Ele é basicamente toda a alimentação de qualquer sistema de IA, são os dados. E os dados clínicos, com a qualidade que a gente tem, são milhares de radiologistas, né? Uma curiosidade que eu sempre tive até de te perguntar é essa de... Porque você começou a pensar já se falava desde 2015, ou talvez antes um pouco até, de marcação automática de ponto na cefalometria, né? Eu acho que isso sempre foi pensado de alguma forma, tipo assim, como automatizar. Mas quando você começou a pensar no CEFBOT, não existia referência de nada de rede neural e tal, né? O CEFBOT não surgiu para fazer a cefalometria. Ele surgiu de um outro esquema. A gente começou a aparecer as tomografias. E as tomografias, o tradicional de todo mundo fazer a tomografia é fazer aqueles famosos cortes chamados transaxiais. Sim. Ou paraaxiais, que são... que o visualizador do IDOC hoje disponibiliza. Sim. Eficiente, mudou, né? E é esse visualizador de IDOC que foi a origem do CEFBOT. Por que a gente queria? A gente queria recortar, fazer os cortes transaxiais automaticamente. Sem que o radiologista vai lá, coloca a axial, faz o arco, o detalhe, separa, mede bonitinho. A gente queria fazer isso automático.
Então a gente tinha que bolar esquemas de interpretar a imagem 3D da tomografia e localizar as estruturas, mandíbula, maxila, as alturas, e colocar direitinho para a gente poder fazer os cortes. E aí eu comecei a pesquisar esse tipo de coisa. Tentei vários tipos de formas de analisar a imagem, etc, até que eu cheguei nessa parte que a gente chamava de IA, né? Hoje o IA está muito relacionado com a IA generativa, com o chatbot de hoje, mas a IA, né, é um conjunto de técnicas e algoritmos que a gente usa aprendendo com visão computacional, imagens. Visão né? computacional, basicamente visão computacional. E aí a gente começou a tentar trabalhar, eu tentei começar a trabalhar isso para poder interpretar a tomografia e localizar a região onde eu ia recortar. Como no recorte você tem uma margenzinha, você não precisa ser tão preciso. Então eu falei, de repente eu pego os pontos da cefalometria que existem e consigo fazer um algoritmo que ele aprende a localizar mais ou menos esses pontos, e com eles localizados mais ou menos, eu consigo achar o bloco, a posição da maxila e mandíbula. E eu comecei a trabalhar nisso. E aí a gente tem um vasto banco de dados com cefalometrias muito bem feitas, muito bem marcadas, e eu comecei a usar isso como treinamento usando as técnicas que não existiam. Não tinha realmente técnica para fazer isso, a gente teve que bolar alguma técnica. Eu jamais achei que a precisão que eu ia chegar fosse suficiente para cefalometria, que tem que ser pelo menos 0,5 milímetro ou menos. Ou talvez menos que isso. Só que eu não achava que eu ia chegar com essa técnica. Mas para poder localizar mais grosseiramente a arcada e mostrar os cortes, ela serviria, porque a gente tem uma margenzinha. E aí eu comecei a fazer. E com o tempo eu ia fazendo e comecei a ver que os pontos estavam começando a marcar muito corretamente. Eu pegava uma projeção lateral da tomografia, parecendo uma radiografia, e estava tentando treinar ele para marcar os pontos. E eu comecei a ver que ele estava marcando. Ele estava fazendo um erro de 1 milímetro, 1,5 milímetro, 2 milímetros. Aí eu comecei a achar que isso seria viável. E aí parei o projeto dos transaxiais, que só saiu alguns anos depois, e fui para a cefalometria. Aí eu comecei a ver se era viável isso mesmo. E os negócios começaram a encaixar. A gente pegou um banco muito grande, na época, um pouco mais de 250 mil cefalometrias, e fomos triando, fomos colocando, fomos deixando o que era ruim, que tem processos estatísticos para você ir achando o melhor, e fiz o treinamento e ele começou a funcionar. E aí teve que dividir em várias janelas, aí teve todo para aprimorar, para ficar otimizado. E quando eu vi a precisão que ele chegou, eu falei, temos um produto aqui antes da parte de tomografia, nós temos uma cefalometria automática. Já havia sido falado nisso há alguns 5 anos antes, mas nunca ninguém tinha conseguido nada. Principalmente chegar na precisão, né? Sim. Porque, gente, a gente tá falando aqui de 2016, né? 17. 17 a 18. Gente... 18 eu comecei a estudar formas de usar redes neurais para poder localizar a minha tomografia. No final de 2018 eu já estava na cefalometria, a gente lançou em abril de 19. Pois é, mas a gente lançou. Mas eu lembro que em 18 a gente já estava mostrando em congresso o projeto. Eu lembro de mostrar já estava virando cefalometria. Eu lembro que eu chamei o pessoal lá na Rádio Mesmo, sentei e falei, olha que todo mundo ficou bem. Eu já estava impressionado. Foi. E a gente colocou, e foi interessante porque aí a gente lançou, né? Quando a gente lançou, a gente percebeu que os radiologistas, a gente começou a monitorar se eles estavam corrigindo os pontos. Então a gente olhava, fazia a marcação, e quando ele marcava, a gente coletava essa alteração para medir. E a gente começou a ver que ele estava errando muito pouco, depois ele aprimorou, errou menos ainda, mas as pessoas corrigiam, às vezes, 1 pixel. Então você vê, a gente olhava o antes e depois. Aí tinha um ponto aqui, o orbital, por exemplo, tinha um ponto num lugar, a gente viu que o cara mexeu 1 pixel. A gente está falando, na resolução que a gente trabalhava, de 0,2 milímetros ou 0,15 milímetros que o cara mudou. Era uma coisa mais de escola do cara do que de acerto. Eu acho que é mais uma coisa que ele tinha que mexer. Aquilo era dele. Com o tempo isso foi eliminando, isso foi acabando. A correção foi acabando. Hoje a gente tem uma precisão realmente o Cefbot, se eu não me engano, ele é o único, inclusive, que tem alguns artigos científicos comprovando que ele é mais eficiente do que o humano. Eu não sei se é mais eficiente. Ele tem vários artigos e as principais afirmações dele são que é indistinguível marcações feitas com Cefbot do que feitas por humanos experientes.
É isso que ele mediu em algumas medidas. Tem várias medidas interessantes. Agora, o nosso funciona bem porque a população brasileira é muito diversa. E a gente soube escolher as radiografias de modo a tentar representar bem tudo isso. Então a gente tem... e tem um caso interessante, tem um software, depois apareceram outros, deve ter uns, que eu saiba, assim, que eu acompanho, deve ter uns 4 ou 5 no mundo que eu consigo verificar que fazem isso hoje. Um deles chama WebCef, é um coreano. E eu vi há pouco tempo um artigo científico onde eles compararam o Cefbot com o WebCef. E eles usavam populações coreanas e populações brasileiras. E a conclusão foi que o Cefbot performa bem em populações brasileiras e coreanas, e ele performa bem em coreano, mas não é muito bem na radiografia brasileira. Por quê? Porque eu fiz uma coisa melhor do que ele? Não, porque a população brasileira é diversa. Então ela abrange. Eu imagino que os coreanos, tem pouca gente lá assemelhado com o ocidental, né? Mais aquele perfil racial, né? Nós não, nós somos mais coisas. O Cefbot foi tão disruptivo, vamos dizer assim, quanto o próprio Radiocef, né? Na sua época. Ele veio primeiro e... Sim, foram duas coisas interessantes. Digamos, vamos falar, um dos primeiros a colocar uma imagem no computador para fazer cefalometria, e depois a gente fez ela ficar automática, né? Então eu diria que a gente passou... Era um negócio que você fazia em 40 minutos, talvez, 1 hora. Talvez o cara experiente fazia uma meia hora, até medir tudo, usar as regras, usar tudo, e aí passou a fazer uns 8 minutos, 10 minutos. E agora ele confere com 1 minuto. E deixa eu te falar, Fábio, antes de eu entrar nas perguntas, fala pra gente um pouco mais das soluções de IA. Tipo, a gente agora tá liberando já a versão beta do Radiobot, um pouco atrasada, porque a gente acabou, nesse meio do caminho, tendo outras prioridades, até com a própria IA, né? Nos visualizadores e tudo, mas o Radiobot está aí, é uma realidade. Fala um pouco pra gente de pesquisa e desenvolvimento, dessa atuação da Radiomemory hoje específica na parte de inteligência artificial. Bom, como você comentou, a gente tem um foco bem no radiologista, né? Então a ideia é tentar facilitar o trabalho dele, pegar essas coisas mundanas, porque cefalometria é tradicionalmente feito por radiologista, mas eu nem acho que é exatamente o trabalho do radiologista, né? Não tem diagnóstico, é uma medida, é uma coisa mais mundana, vamos dizer assim, do que um diagnóstico. Então é esse tipo de coisa que a IA, eu acho que ela é boa, em fazer aquelas coisas mais braçais e deixar o radiologista. É isso que eles esperam também, né? Eu imagino que sim. E a ideia é ter uma espécie de copiloto, né? Hoje está todo mundo falando em copiloto, mas a ideia é ter alguém que você possa... tem vários objetivos, né? Por exemplo, sabe-se por estudos que o radiologista é bom quando ele está cansado, estressado, o cara está fazendo muitos laudos, tem uma pilha de laudo para fazer, quando ele está começando a estressar, cansar, ele não erra muito o diagnóstico, mas ele perde coisas, ele deixa passar. Então, quando ele está cansado, se ele vê alguma coisa, ele sabe distinguir exatamente as lesões que ele sabe, pelo treinamento dele, ele sabe direitinho. Mas, quando ele está mais cansado, ele tende a não ver certos detalhes e fazer, ou seja, ele faz mais falso negativo do que falso positivo. Então, um dos objetivos nossos com a IA é tentar melhorar isso. Então, a gente tem hoje, por exemplo, uma rede neural que ela faz uma espécie de mapa na panorâmica, um mapa de calor, indicando quais as áreas com maior probabilidade de lesão. Então, assim, esse não tem a pretensão de falar qual lesão é, mas tem que falar, olha, parece que tem alguma coisa diferente aqui. Então, isso a gente acredita que vai auxiliar o radiologista quando ele estiver cansado, e vou passar aquele detalhe, pelo menos ele vai lá. Aquele detalhe é a probabilidade, pode estar lá ou não, mas aí ele vai identificar e colocar. E a gente sempre tentou fazer ferramentas. Por exemplo, eu quero ganhar tempo no dia a dia. Você coloca um monte de imagens lá. O que todos os nossos usuários hoje fazem? Eles colocam as imagens lá e o programa classifica todas, sabe qual é periapical, qual é panorâmica, qual é foto intrabucal, qual é foto de perfil. Por quê? Porque isso é útil para colocar nos templates, isso é útil para mostrar na tela para o radiologista. Então, antes você tinha que colocar cada uma no seu lugar. Agora você joga aquele monte de imagem lá e o programa já faz. Isso é uma aplicação de IA interessante. Alinhamento de foto, que é uma coisa que vem do Radiocef. A gente pegou a análise facial, por exemplo, então a gente tem a foto lá, a gente consegue identificar olhos, boca, nariz e pontos
específicos, e com isso a gente alinha. Então o cara pode tirar hoje as fotos um pouquinho mais despreocupado com o alinhamento preciso, porque a gente vai e alinha, coloca os olhos na mesma altura, faz todo aquele trabalho básico, também mexe em brilho e contraste. A gente dispensou muita gente de usar o Photoshop para ficar alinhando e colocando imagem melhor. Tem uma coisa que eu gosto muito que é as sobreposições automáticas, porque era um trabalho que tinha que montar, né? Ah, tá, de foto com radiografia. De foto com a radiografia, com cefalograma. Sim, isso já é automático. Aquilo é muito legal, você tem aquela linha de ficar fazendo, é um recurso que dava um trabalho para montar, para fazer, não era todo mundo que tinha. Sim, era hoje difícil, você tinha que marcar os pontinhos. Hoje você não precisa falar. Você tem só sobe aquilo no doc e ele já monta e tá automático. Isso eu acho fantástico. Eu acho que isso que mostra a nossa visão, né, de sempre estar olhando a experiência do dentista. Não, e mais, não adianta você colocar sofisticação e ficar mostrando a sofisticação. Você tem que mostrar o resultado. É por isso que eu não pergunto como é que você quer, se você quer fazer a fusão, como é que ela vai ser. Não, tem foto, tem raio-x e tem a cefalometria, é só o que eu preciso para encaixar um no outro. Eu lembro que as primeiras vezes que eu comecei a ir para congresso, eu falava assim, gente, a gente tem que levar a pasta e começar a mostrar a pasta, o resultado e tal. Aí depois veio o IDOC, muito mais completo, eu falei assim, não vamos mais levar pasta para o congresso, agora a gente vai mostrar no tablet de trás para frente, né? A gente mostra para o cliente o que o dentista vê. Isso sempre foi uma atuação nossa. E o IDOC, a gente sempre tentou dar uma experiência legal para o dentista do IDOC. Porque o dentista entende o IDOC como um presente do radiologista para ele. Porque é o jeito de introduzir. Você manda o paciente para mim, toma o IDOC. Vai lá no IDOC que você vai ter. Recebe só o link, né, para já clicar e tal. Então a gente foi colocando coisas no IDOC. Tem esses visualizadores melhores, tem algumas novidades de IA dentro do IDOC. Ele pode fazer medidas lá dentro, algumas. Agora ele vai poder fazer medida, inclusive, no Tomonave, que é o visualizador de tomografia. Então a gente tem visualização de... A gente foi o primeiro a colocar visualização de modelo, os modelos, sim. De estudo. A idade óssea que ficou automática. A idade óssea também é automática. Então a nossa ideia é tentar colocar. Eu acho que a IA, ela realmente vem para somar. Inclusive, agora tá muito interessante, porque a gente está trabalhando na segunda geração da nossa visão computacional. Né? A primeira foi o RadioCef, alguns alinhamentos e algumas lesões que a gente está começando a pegar, e o suporte para o RadioBot, que é basicamente numerar os dentes, localizar todos eles, localizar algumas lesões, fazer com que o cara interativamente, com poucos cliques, consiga tecer um laudo e escrever o laudo. Inclusive usando essas IA generativas para gerar o laudo bonito, bacana, etc. Isso é que a gente quer colocar. Mas essa é a primeira geração. Só que isso foi feito treinando redes que já fazem tarefas específicas. A segunda geração vem com essa nova tecnologia, inclusive essa mesma tecnologia que hoje dá vida para os GPTs, não é exatamente a mesma, mas a essência, o núcleo é o mesmo. A gente hoje consegue fazer uma visão computacional que realmente aproveita o nosso acervo gigante. Eu diria, eu não sei, eu nunca pesquisei. A China, por exemplo, é muito grande, mas lá tem menos dentistas que o Brasil. Você está falando já de Foundation Model. E sim, a gente vai chegar nele. Eu não sei, mas talvez a gente tenha um maior fluxo de documentações odontológicas ou de imagens odontológicas do mundo, ou certamente um dos maiores do mundo. E só que só volume, só tamanho também não basta. Se você usa dados restritos, as inteligências ficam muito boas naqueles dados, mas quando vão para o mundo real não é verdade. Por exemplo, eu já vi muitas iniciativas de IAs treinadas usando, por exemplo, dados de um único hospital, ou de uma clínica grande, ou de um hospital grande. Tem uma variedade de dados razoável, tem muito dado, um volume gigante. Os dados são muito bem anotados e padronizados para fazer os laudos, os diagnósticos, o que é muito bom, mas eles são restritos aos poucos aparelhos e técnicas da clínica ou do hospital. Então isso faz, na hora que você mede a performance dos robôs no hospital, fica muito bonito. Quando você vai para outros lugares, outros aparelhos, outras técnicas, outros jeitos de tirar a radiografia e outras coisas, ele começa a ratear. E a vantagem que nós temos é que a gente tem, primeiro, Brasil com uma população das mais diversas geneticamente do mundo. Segundo, a gente tem clínicas da ponta do Acre até a ponta do Rio Grande do Sul, passando pelo Nordeste, por tudo, pelo Mato Grosso. A gente tem uma variedade de condições socioeconômicas, tipos de aparelho, técnicas, escolas, materiais, e a gente ainda tem radiografias analógicas sendo escaneadas ou fotografadas. Então, quando a gente consegue reunir isso tudo, e a gente está falando de dezenas de milhões por mês,
Quando você consegue reunir isso tudo e consegue, com a organização que nós temos hoje, separar isso corretamente, a gente consegue equilibrar a amostra e as nossas IAs. Hoje em dia, com as tecnologias novas, a gente tem condição de aproveitar muito esse acervo gigante. E aí que você falou, no Foundation Model, quer dizer, a gente hoje está em condição de fazer um modelo de radiologia genérico, um modelo genérico para, a partir dele, gerar todas as tarefas, e a gente consegue alimentar ele com literalmente milhões de raio-x. Raio-x de todas as qualidades, todos os tipos, todas as variedades, o que gera uma maturidade para entender aquele ambiente, aquele monte de imagens tão grande, que essa segunda geração vai ter muito mais facilidade em fazer as tarefas, a precisão vai ser muito maior. Eu estou bastante animado com esse novo negócio, é um negócio diferente, exige mais investimento. É a terceira geração de IA, você disse, da Radio Memory, então? Eu acho que é a segunda. A segunda, né? Eu não chamaria porque as técnicas das outras foram tudo parecidas. O nível de investimento é muito maior agora, porque a gente está falando, basicamente a gente está participando, é como se a gente participasse dessa corrida de IA que você vê aí. GPT, Anthropic, etc. Só que, guardando as proporções, no nicho de radiologia odontológica. Sim. Então a gente está para criar o que pode ser o maior modelo genérico do mundo, especialista em radiologia. E ele vai conseguir interpretar as imagens de uma maneira tão abrangente e genérica que a partir dele a gente vai gerar os modelinhos que vão gerar todas as tarefas. Numerar o dente, localizar, separar, achar lesões, achar um monte de coisa. Isso vai dar um salto muito grande assim, na compreensão. Inclusive combinar radiografias diferentes. Combinar num só exame, se você tem N radiografias, algumas periapicais e uma panorâmica, é interessante que o robô compreenda o paciente como um todo, não só a radiografia. Então é por isso que eu falaria que tem uma nova geração. Porque até então a gente trabalha só com uma imagem. Agora a gente vai trabalhar com um caso inteiro. E com as tomografias. Quer dizer, os modelos vão ser capazes de aprender a entender que a mesma lesão que está naquela radiografia é a mesma que está na mesma tomografia do paciente, se for tirada junto. Além de coisas do tipo calcular a idade. Hoje a gente consegue estimar a idade a partir de uma periapical ou de uma panorâmica com um erro médio de menos de 3 anos. Se for entre até 17 anos, a gente não erra nem um ano. Isso, por exemplo, para fraudes em convênios é uma coisa muito importante. Para evitar erro acidental, o cara está colocando uma radiografia. Hoje a gente também consegue descobrir se uma radiografia periapical é do mesmo paciente de uma outra periapical de regiões diferentes. Então eu consigo colocar com quase 90% de chance de acerto, eu consigo saber se duas radiografias periapicais de regiões diferentes e até épocas diferentes são do mesmo paciente ou não. Os robôs conseguem entender a assinatura do paciente, o sinal que distingue o paciente. Isso é muito útil também. Aí daqui a pouco os nossos sistemas vão ter ferramentas para evitar que o cara erre. Se o cara errar uma radiografia, ele fala, não está aparecendo desse paciente não, nem está aparecendo se é dessa idade. E a gente já descobre. Então tem muitas aplicações interessantes. Eu estou super empolgado com esse você citou Foundation Model, né? Modelos de fundação. É como a gente chama esses modelos pré-treinados genéricos, como os GPTs. Então a gente pega um tipo GPT e a partir dele a gente cria agentes e cria tarefas específicas, mas aquela fundação inicial ela está pronta. É isso que a gente pretende fazer. Eu vou entrar nas perguntas aqui para a gente não estender muito, que a gente já está chegando no nosso limite do episódio. Já vi que a gente vai ter que fazer um episódio parte 2 em breve. Então eu vou entrar. Tá? Essas perguntas foram feitas por um grupo de radiologistas e clientes que a gente fez, que eu conversei. A primeira é, muita gente acha que a IA aprende sozinha. Quanto trabalho humano existe por trás de uma rede bem treinada? Um pouco do que eu falei sobre a diversidade de dados, né? Ela não é que ela aprende sozinha, ela aprende quando você reúne dados, informações, numa quantidade, numa qualidade, numa diversidade, de uma organização correta para que ela aprenda corretamente. Por exemplo, se for desbalanceado, tem muita lesão de um certo tipo e pouca lesão de outro tipo. Ele pode ficar melhor numa e pior na outra. Então, o trabalho humano é a curadoria dos dados. Os algoritmos, a gente inventa alguns novos,
Eu inventei, por exemplo, do CEFBot, mas hoje essa técnica é extremamente parecida com a minha, praticamente igual, já é usada em algumas coisas. Então, não tem. Hoje, a gente já sabe mais ou menos que tipo de modelo a gente usa. O trabalho mesmo está em dados corretos. Dados que, ao mesmo tempo, têm que ser volumosos, mas têm que ser muito bem curados. Quanto mais organizadinhos e curados e balanceados ele tiver, melhor é a AI. Então, o trabalho humano é na curadoria, eu diria. E o que faz uma marcação radiográfica ser considerada boa para treinamento? Marcação, você está falando de um laudo, por exemplo? Quando você reúne esse fator humano no negócio, como que você... Para o Foundation Model, basta você botar milhões de radiografias que ele vai entender o ambiente. Mas para ele fazer tarefas, você tem que treinar ele com anotações. A gente tem equipes de radiologistas que anotam e que, como é que a gente pode falar? E que fazem a fiscalização, regulam aqueles que os laudadores fazem, porque a gente tem muito radiologista fazendo laudo, a gente não tem só as imagens, a gente tem a imagem e os laudos, os pontos cefalométricos e os laudos e diagnósticos. Só que eles estão em linguagem natural, eles estão espalhados, eles não têm tanta balanceamento no que eles fazem, eles têm formas diferentes de fazer. Então, o que a nossa equipe faz é pegar esses dados e juntar eles, colocar eles normalizados, colocar eles balanceados para fazer. Então, uma marcação, para começar, ela tem que ser boa e precisa. Erros são venenos para redes neurais. Outliers, por exemplo, que são um pouquinho fora, quando é um outlier bom, quer dizer, o cara tem uma anatomia diferente, então os dentes dele estão em posições diferentes, se a nota é ótimo, é ouro. Mas se você tiver um outlier ruim, quer dizer, a marcação tá ruim, tá esquisita porque tá ruim a marcação, porque tá errada, é veneno pro modelo. Então tem que ser preciso. Tem que ser preciso e balanceado. É isso que faz o negócio ficar bom. Quais são os erros mais comuns que prejudicam o dataset? Esses que eu acabei de falar, erros de anotação. Aí tem vários níveis. Por exemplo, fazer imagens de um aparelho só. Não adianta você ter 1 milhão de imagens de um aparelho só. Ele vai confundir e ele tem que olhar a diversidade, procurar a diversidade é o mais importante. E tem erros, sim. Tem vários erros, tanto do cara que faz profissionalmente para entregar para o dentista, quanto os nossos radiologistas que fazem para treinar os nossos robôs. Então a gente tem processos estatísticos de estar sempre verificando o erro. Às Isso vezes é uma das perguntas também. Aí já vou entrar nessa pergunta, então que aí você continua. Como vocês validam que a IA está segura para uso? É fácil de validar, porque se você tem milhões de radiografias para treinar, você tem milhões para validar. Então, você tem um monte de radiografias anotadas, ele passa por elas, faz tudo e a gente mede estatisticamente. Calcula quantos falsos positivos ela dá, quantos falsos negativos, onde que ela erra a precisão milimétrica, dependendo da aplicação. A gente mede isso tudo. Isso é muito bem medido, colocado direitinho, é para isso que ele serve. O que mudou no perfil dos radiologistas nos últimos anos? Que você tenha percebido, assim? Eu não sou um expert em radiologistas, né? Pelo que eu vejo, assim, eu acho que eles tem uma turma mais jovem, né, que está assumindo mais. E uma coisa interessante dos dentistas é a hereditariedade, né? A gente vê muita sucessão de pais e filhos sucedendo os pais nas clínicas e etc. Eu vejo que eles estão com uma pegada mais digital. Você vê que era muito difícil a gente sempre fez campanha. Eu particularmente sempre quis que a impressão acabasse, que fosse uma coisa de tudo digital. Só que era difícil, né? Era muito difícil. As pessoas nem entendiam por que isso. Hoje não. Hoje a gente já tem notícia das clínicas que menos da metade são impressas. Eu já vi clínica falando comigo, não, eu só impresso quando me pedem. E tem gente que é 100% digital. Eu só impresso quando me pedem. E isso era uma coisa que a gente tentou por muito tempo, né? Eu inclusive, imprimir papel é um negócio que eu sempre achei. Eu brinco para todos que eles inventaram a impressora, eles inventaram o computador e inventaram a impressora também. Eles deviam ter inventado só o computador. Porque o que aconteceu foi que não diminuiu o uso de papel, aumentou. Tem dados falando que depois que a informática entrou nas empresas, o consumo de papel multiplicou por 10.
Quer dizer, pô, era um negócio que era para diminuir o papel que ele vê na tela, mas a gente inventaram a impressora junto, né? Botaram tudo junto, tá, pô, que legal, agora a cópia aqui eu posso fazer 10, um para cada pessoa da reunião, um para não sei o que, aumentou. Agora essa tendência está começando a reverter. Eu acho que tem a ver muito com o celular, né? Você sabe que teve um magnata lá que comprou, se não me engano, o Wall Street Journal, já alguns anos atrás, mas já na era digital. Aí o pessoal usava sites e tal. Aí ele falou assim, falaram com ele, pô, você não tem medo de você estar comprando um dinossauro? Não, porque, pô, você comprou um jornal cheio de gráficas, cheio de imprensas para poder imprimir. Ele falou, ó, o dia que o pessoal conseguir levar o computador para o banheiro, eu vou achar que está obsoleto. E aconteceu com os celulares e os tablets, foi o que aconteceu. Então hoje todo mundo leva para todo lugar. Eu sempre falei que o dentista, e o IDOC deu muito certo por causa disso, né, que o dentista lá no final dos anos 2000 ali, de 2010 e tal, eles não gostavam muito, não era muito amigável com o computador, a gente sempre via isso e tal, mas celular todo mundo já tinha, né? O celular já estava na mão de todo mundo e todo mundo usava. Fábio, o futuro é uma IA assistente ou uma IA decisora? Eu acho que é assistente. Né? Eu acho que as decisões vão ser as mundanas, as decisões bobas. Não é. Eu acho assim, do ponto de vista do profissional radiologista, eu acho que a profissão dele é avaliar aquilo que o robô mostra para ele. É um assistente. Assim como eu uso para programar hoje. Eu uso um assistente. É um assistente que às vezes entende mais de programação que eu com certas tecnologias, que ele me ensina mais, mas eu não confio em tudo que ele faz. Eu tenho que ir lá e olhar. É um copiloto, como você disse. Né? E a margem de erro ela vai sempre existir na computação, né? E principalmente na IA. A IA é interessante que antigamente, assim, a gente achava que muitos filmes falam que a IA nunca vai errar, né? A IA não, que o computador não erra. E o computador com algoritmos normais, bem programado, não erra mesmo, não. Se errar é porque o cara programou errado. Mas a IA não. A IA, como ela lida com muitas variáveis, coisas que o programa normal não pode fazer, o preço disso é a gente abrir mão do determinismo e ir para o probabilístico. Agora é probabilidade. Então, errar, sim, erra. Quantas vezes? Ele acerta 98,5%. Tá. Ou 99,5%. Ele vai errar. Aí como é que você faz? Você põe várias IAs para tentar diminuir a margem de erro. Então, uma confere, a outra confere isso, a outra confere isso, que é isso que eles estão fazendo. São o que a gente chama de agentes, né? Um monte de IAs trabalhando uma atrás da outra, alguma coisa. Aí você vai diminuindo a margem de erro. Mas sempre vai ter. Assim como os humanos. Né? Então, é um assistente que você tem que olhar. Para mim, eu acho que a ideia é essa. Para finalizar as perguntas, na sua visão, o futuro da radiologia odontológica, assim, como em 5, 10 anos, que é a pergunta que a gente fez para todos os entrevistados lá no CBC Team, né? E tá aí no canal da Radio Memory. Quem estiver assistindo esse podcast, veja os outros todos aí, que teve muitas visões legais, assim. O próprio Dr. Junqueira, né? Deu a visão dele lá, foi muito legal. Na sua visão? É um pouco do que eu respondi na pergunta anterior. Eu acho que ele vai ser um cara que vai trabalhar revisando coisas da IA. As IAs vão mostrar para eles coisas prontas. Eu acho que dificilmente ele vai pegar uma radiografia e olhar primeiro. Ele vai pegar uma radiografia com overlays e opiniões, vamos falar assim. Sim. Dos robôs que analisaram a imagem para ele. Eles vão ser cada vez melhores, eles vão ser cada vez mais abrangentes, mas como eu falei, eles vão sempre ter uma margem de erro. Então eu acho que o radiologista talvez ele vai ser capaz de olhar mais, ele é capaz de fazer mais laudos por minuto. Bom, com o Radiobot já vai dar para ele fazer isso, porque ele vai escrever menos, ele vai poder olhar, clicar e o texto e todo o arranjo já vai ser feito. Isso. Como é que se pode isso? Porque a IA vai saber, quando ele estiver andando, a IA vai saber em qual dente ele está, em qual região ele está e qual lesão ele está procurando. Então, quando ele dá um clique, a frase completa, com o dente, com a região, com a face, com tudo bonitinho, já vai aparecer. Então, o tempo de confeccionar vai diminuir muito. O tempo de montar templates, montar formas do dentista ver também vai diminuir muito. O tempo de analisar a imagem, talvez vai diminuir um pouco, mas eu acho que ainda vai ter o olho clínico ali para olhar e para colocar. E eu acho também que os radiologistas vão treinar os robôs, né? Que isso é uma coisa que os robôs têm que ser treinados sempre.
Ele pode durar um tempo, mas depois mudam as coisas, vem outras imagens, vem outras coisas. Então, o acadêmico da radiologia vai treinar pessoas e máquinas para poder fazer isso. Acho que todas as áreas vão ser assim. Né? A gente vai ter os assistentes alguém disse digitais. até que, falou assim, Thiago, é a melhor época que a gente está vivendo para ser radiologista, porque agora a gente tem equipamentos bons, a gente tem IA, então a especialidade está vivendo o melhor momento dela. Eu acho isso de programador. Né? Eu sinto exatamente isso. Eu consigo fazer muito mais coisa do que eu conseguiria fazer antes. Acho que sim. Acho que radiologia. E também tem tomografia, né? A gente falou pouco de tomografia. Tomografia é um negócio que tem pouco também. Tem pouca IA e tá começando. E a gente está com muita, né? A gente está com quase 1 milhão de tomografias por ano hoje. Essa é a nossa taxa, né? Mas isso deve subir para uns 3 ou 4 rapidamente. Tem subido bem, porque está colocando ainda nas... Sim. Então a gente pode ter um modelo de fundação de radiologia e um só de tomografia, né? Seria fantástico também. Legal. Bom, para finalizar, eu quero te contar uma história aqui para te entregar uma coisa que está comigo já tem um tempo e que desde, eu acho que de 2016, tem rodado o Brasil. Uma história muito interessante que você vai lembrar. A gente patrocinou um time da USP de Ribeirão com o Dr. Plauto Watanabe. Plauto, alô pro Plauto. E eles fizeram uma camisa pra mim e uma pra você na época, que a gente patrocinou camisa o time deles, do time. Você lembra dessa história, né? E ele entregou essas camisetas pra doutora Elza, uma vez, pra ela me entregar em Belo Horizonte, porque ela viria num evento em Belo Horizonte, uma coisa assim. A gente se desencontrou, essas camisetas ficaram com ela um tempão, aí ela entregou pra uma outra pessoa que ia encontrar comigo em São Paulo, desencontramos num CIOSP também, e essa pessoa devolveu pra ela. Anos depois, ela no CIOSP levou lá no stand pra mim. E aí, desde, eu acho que de 2023 que eu tô com essa camisa, que foi quando o CIOSP voltou da pandemia, naquele CIOSP, e que eu sempre esqueço quando a gente se encontra de te levar essa camisa. Aí hoje lá preparou, eu falei, cara, hoje eu vou entregar no podcast pro Fábio. Essa camisa tá aqui. Cadê, ué? Camisa chegando aqui, Dr. Plauto. Meu amigo, tô entregando hoje aqui, ó. Depois eu vou marcar ele e mandar a foto pra ele ver. Sua camisa aqui da... Aqui, ó. Abre aí pra você ver. E a minha tá aqui, ó. Olha só, cara. Ó, tem meu nome aqui, ó. Fábio, isso. Fábio M. E Tigol, que era assim que eu era conhecido né, nos campos de futebol. Entendo. O André tá rindo ali, mas ele lembra que eu jogava muita bola nessa época. Buraco é o nome do time? Não, isso é a marca de quem fez. É a AFC. Eu não sei. Eu sei que é o time da USP lá, o Dr. Plauto tá aqui, ó. Estamos aqui, chegou a doutora Elza. Gostei demais. Bom, é isso, gente. Prometo para vocês um próximo episódio com o professor Fábio Matosinhos. Muita história para contar aqui ainda. A gente vai atualizar em breve o lançamento do Radiobot. E enfim, falar do S4. Acho que tem um episódio que a gente pode vir aqui e chamar o Luiz também, o André, para falar só do S4, enfim. Eu tô numa fase boa profissional, porque hoje eu sou cientista, né? Basicamente, né? Eu já um cientista bem pago, né? A Rádio Membro já tem, assim, né? Que nem todo cientista eu acho que é tão bem pago, mas... mas eu já faço menos as coisas administrativas da Rádio Membro e me dedico a essa ciência, que hoje em dia é visão computacional, né? Que é basicamente o que a gente tem de mais avançado. Parabéns. Eu tenho um orgulho de trabalhar na Rádio Memory, de fazer parte dessa história toda. Parabéns para todos nós. E a radiologia inteira que cresceu também. Que hoje é uma empresa de 70 colaboradores diretos, assim, né? Então, eu vi esse crescimento, eu acompanho essa história e eu sempre, quando eu vim trabalhar com a Rádio Membro, eu sempre falava isso pro pessoal, eu falava assim, bicho, eu quero trabalhar com esses caras, porque esses caras são os caras que a gente vai ver no livro de história daqui a uns dias, né, cara? Então, eu quero estar junto. Mas é isso aí, gente, encerrando aqui, Radiocast, acompanhe todos os episódios, porque em breve vem mais o canal do YouTube da Rádio Memory. Abraço. Obrigado, gente. Tchau.